Pessoal, vamos para a aula de número 60. Aula de número 60 já, hein, pessoal? Quanto conhecimento, quanta informação, quanta divulgação, quanta informação importante. Espero que estejam gostando. Vem comigo para mais uma aula, pessoal. Bom, pessoal, vamos para a nossa aula de número 60 da NPR 6122 de 2019, né? Meu nome é Christian Porcino, sou engenheiro civil, trabalho com a parte de projetos, seja ela qual for essa área de projeto da engenharia civil. Meu Instagram, @Christian Porcino. Estamos caminhando por essa NBR de projeto e execução de fundações, buscando compartilhar conhecimento e fazendo essa leitura guiada juntos, para aprender o que a norma de fundações, de projeto e execução de fundações nos fala. Estamos aí na parte 14, né, dessas fundações profundas, que é o capítulo 8. Estamos buscando força, conhecimento teórico para a gente ter realmente discernimento, competência, criatividade, raciocínio, assertividade na hora de resolver problemas. Isso é muito importante para nós, né? A gente, na última aula, falou sobre o item 8.6, dimensionamento estrutural. Começamos a falar sobre esse item. Falamos sobre os efeitos de segunda ordem, pessoal, que devem ser verificados nas fundações, ou quando, né? A estaca executada em solo sujeito à erosão, imersa em solos muito moles, ou que tiverem cota de arrasamento acima do nível do terreno. Então, esses casos, nós obrigatoriamente precisamos fazer uma análise de efeito de segunda ordem, né? Isso é importante. Cobrimento da armadura, a gente falou, né? Meio agressivo, espessura de sacrifício, a necessidade, a obrigatoriedade da gente olhar no que tange a cobrimento das estacas, a norma 6118, né? A norma de projeto de concreto armado, né, de concreto armado e protegido, mas a norma de projeto de concreto, né, essa questão no que tange também a classe de agressividade, né? Nas estacas sujeitas a tração ou flexão, a gente obrigatoriamente precisa verificar a fissuração de forma a atender a norma NBR 6118, né? Então, a gente tem um cálculo estrutural do concreto no que tange a fissuração, a gente tem que tomar esse cuidado quando a estaca está sujeita a tração ou flexão, né? Porque aí uma parte da seção está tracionada. Um destaque importante e interessante que, como forma alternativa e simplificada de atender a este requisito de cobrimento da armadura, né, de meio agressivo, dessas histórias, eu posso, né, proceder o dimensionamento considerando uma redução de 2 milímetros no diâmetro das barras longitudinais, como espessura de sacrifício, né? Além disso, para a estaca pré-moldada, eu tenho uma norma específica, que é a 16258, que a gente precisa seguir, levar ela em consideração, né? As estacas metálicas tem critérios específicos que a norma prevê, né? Quando são executadas em solo sujeito à erosão ou ainda vierem a ficar expostas ou que tenham sua cota de arrasamento acima do nível do terreno, devem ser protegidas ou ter também espessura de sacrifício definida no projeto. Então, eu preciso tomar esse cuidado também específico com as estacas metálicas, né? E agora, pessoal, tem uma tabela na norma, uma tabela que gerou muita confusão, briga, discussão, crítica, né? Mas uma tabela muito importante para que a gente entenda ela tintim por tintim, e aqui vamos gastar um certo tempo nesta aula olhando para essa tabela, porque os itens que vão chegar agora, eles fazem, né, referência a essa tabela. Que tabela que é essa? Primeiro vamos entender ela. Tabela 4 da norma. O título dela é Estacas moldadas em loco e tubulões, parâmetros para dimensionamento, ok? Então, ela me dá essa tabela, parâmetros para eu dimensionar estaca e tubulão, ok? É o que a norma me fornece. Ela tem aqui algumas colunas, vamos entender cada coluna, né? O tipo de estaca vem na primeira coluna, aqui ele fala das classes de agressividade ambiental, CA, segundo a 6118, tá? A classe de concreto, resistência característica da argamassa ao concreto,
ele lista para nós aqui nesta coluna. Eu tenho o meu gama C, né, o meu gama C a ser utilizado nesse dimensionamento para cada tipo de estaca, sobre cada tipo de classe de agressividade. Então, isso é normatizado aqui para mim, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Aqui ele tem o percentual de armadura mínima e comprimento útil mínimo, né? Incluindo trecho de ligação com o bloco. Então, aqui também inclui. Mas qual que é o mínimo? A armadura mínima em percentual, 0,4%, por exemplo, aqui, e o comprimento de 4 metros, no caso de hélice de deslocamento. Mas nós vamos olhar isso com mais critério. E essa coluna fala para a gente da tensão de quê? Tensão de compressão simples atuante abaixo da qual não é necessário armar, exceto ligação com o bloco, né? É o arranque, né? O que está falando para a gente aqui? Quando eu tenho só compressão e a tensão for inferior para cada tipo desse destaque tubulão, for inferior a este valor, eu não preciso armar a minha fundação em relação aos esforços longitudinais, né? O anexo onde se encontra, né, definidos o concreto e a argamassa, os traços, o tipo, né? E ele está sendo definido aqui, mostrando quais são os anexos referente a cada tipo desse destaca que está na primeira coluna. Esses são os famosos anexos que, no devido tempo, nós vamos estudar um por um. Nós vamos analisar um por um. Cada um dos anexos nós vamos estudar aqui nesse canal. Né? Então, por exemplo, aqui, gente, eu vou pegar um exemplo, né? Vou pegar 1 ou 2 ou 3 exemplos aqui para a gente ler essa tabela, né? Olha só aqui, ó, hélice de deslocamento, hélice contrado segmentado, não, então é o tipo da estaca, é esse, tem um azinho aqui, né? Vamos ler lá o azinho, só para você ver que quando tem esse azinho eu tenho uma informação de rodapé aqui para nós, né? Nessas estacas o comprimento máximo da armadura é limitado devido ao processo executivo. Que limitação que é essa? Eu não consigo inserir grandes tamanhos de armadura dentro da estaca já concretada. Eu não consigo enfiar essa armadura. Então, eu tenho essa limitação executiva. Nós vamos falar disso lá nos anexos. Lá, né? Classe de agressividade. Então, está separado aqui em 2 tipos, tá? São 4 tipos de classe de agressividade, mas aqui está dividido, nesse caso da tabela 4, em 2 valores, né? Um para 1 e 2 e outro para 3 e 4. O tipo, que é a classe de concreto para 1 e 2 é a C30 e para 3 e 4 é o C40, né? C40 MPa, né? C30 MPa. Olha isso aqui, tá, pessoal? Isso é a norma. Nós temos que tomar muito cuidado, né? Com as exigências mínimas de norma. O gama C 2,7, o gama C 3,6, né? É realmente complicado isso aqui, mas é a exigência normativa, né? Olha só, o percentual de área mínima de armadura, né? 0,4% da seção e um comprimento mínimo, o comprimento limitado, vamos falar assim, né? O comprimento útil mínimo aqui de 4 metros também, que é o limitante nesse caso aqui, executivo. Atenção, até 6 MPa, se eu tenho esse tipo de estaca só com compressão, e essa compressão limitada a 6 MPa de valor, eu não preciso armar. Isso é interessante, pessoal, isso é interessante. Vamos seguir, essas informações, elas são importantes para nós, né? Anexo onde se encontram definidos concreto e argamassa, nesse caso o N, o O e o P. Vamos aqui em tubulão não encamisado, vamos olhar o tubulão não encamisado, tá? Tubulão não encamisado também separado em 2, e olha que interessante, o tubulão não encamisado, o menor concreto é o C25 para a classe 1 e 2, para 3 e 4 vai para 40, vai para 40, e o gama F, ó, vai de 2,2 a 3,6, 0,4, 3 metros armadura mínima, né? A tensão de 5 eu não preciso armar, até 5, e está lá no anexo B que a gente vai estudar. Então, essa tabela mostra para a gente as informações necessárias para a gente dimensionar. São nossos parâmetros de dimensionamento, o que é estrutural. São nossos parâmetros para definir o cálculo, o nosso dimensionamento, né? E aqui ele fala de outras coisas. Essas letrinhas estão aqui espalhadas, né, na tabela, e aqui tem os esclarecimentos específicos de cada um dessa história. Aquela história do 8% da armadura nas emendas,
né? Então, tudo isso vem da interligação, da multidisciplinariedade entre concreto armado, entre estruturas e a parte de geotecnia. Então, é importante a gente ter conhecimento dessas coisas. Por que eu estou te falando isso? Quando você começa a caminhar pelos itens, ele vai fazer referência a essa tabela para explicar ela melhor, né? Então, por exemplo, aqui, ó, item 863, estacas de concreto moldadas em loco e tubulões, né? As estacas ou tubulões podem, quando solicitados a cargas de compressão e tensões limitadas aos valores da tabela 4, lembra que a gente leu essa coluna, né? Serem executados em concreto não armado, exceto quando a armadura de ligação, exceto quanto a armadura de ligação, o arranque, né? Ele é necessário, né? Fazer a ligação do bloco, eu preciso ter armadura. Eu posso ter o tubulão ou a estaca não armada em função dessa tabela 4, daquela tensão de compressão não ser superada, né? Por um efeito só de compressão, mas eu tenho que ter uma armadura de arranque que você espera, né? Esse arranque, a espera das minhas peças superiores, né? Estacas ou tubulões com solicitações que resultem em tensões superiores à indicada na tabela 4 devem ser dotadas de armadura. E é obrigatório. Superou aquele valor, eu tenho que atender a NBR 6118 no que tange a excentricidade, né? Eu posso desconsiderar, sem considerar a excentricidade de carga. Então, olha só. Então, deve ser dimensionada de acordo com a ABNT se eu superar aquela tensão de compressão. Então, isso é importante, é muito e é fundamental para nós. A armadura mínima de cisalhamento também leva em consideração. Preciso olhar, preciso analisar o que a NBR 6118 fala para a gente de cisalhamento, porque é uma peça de concreto, eu preciso observar os limites da tabela 4, eu preciso observar também a norma 6118, né? E olha só, resistência de cálculo, olha só, FCD deve ser calculada conforme previsto na 6118. E como é que isso é calculado? FCK sobre gama C. E que gama C que é esse? O gama C aqui nesse caso vai variar para cada tipo, tá vendo? Para cada tipo de estaca e para cada tipo de quê? De classe de agressividade. Dentro da mesma estaca, por exemplo, eu posso ter diferença nas classes de agressividade ou não, tá? Então, eu preciso levar isso em consideração. Eu preciso levar isso em consideração no cálculo do FCD, esse cálculo estrutural. O cálculo do FCD, que é a resistência de cálculo do concreto, ela é minorada pelo gama C, o FCK é minorado pelo gama C, que não é um gama C de 1,4 como lá no concreto. Ele é maior do que isso. Se você observar lá na tabela, voltei na tabela 4, se você observar aqui na tabela, o menor valor é 1,6 aqui, ó. O menor valor é 1,6, né? E ele pode chegar até o valor máximo aqui que a gente está olhando de 5. É o que está sendo dito aqui, né? Nós estamos falando disso aqui. Então, olha só. Então, FCD é a resistência de cálculo do concreto à compressão, FCK é a resistência característica do concreto à compressão, e gama C é o coeficiente de ponderação da resistência à compressão do concreto. É o que vai transformar a característica em de cálculo, né? Então, é importante, né? A especificação dos traços, nós vamos mostrar ela lá nos anexos. No B, no C, no G, no H, no I, no J, no N, no O e no P. Ele visa obter o quê? Concreto que garanta qualidade e propriedades como trabalhabilidade, resistência, durabilidade, ou seja, baixa permeabilidade, porosidade, baixa, né, é a questão da segregação. Levando em consideração o quê? As condições particulares da concretagem, como, por exemplo, altura de quebra, né? Então, tudo isso nós vamos falar nos anexos, que vai ser um show. Porque, por enquanto, a gente agora já está fazendo um link. A gente passou um tempão aqui dessas aulas falando mais da parte de projeto, da parte de dimensionamento. Agora, nós já estamos fazendo um link. Lá no final, nós vamos falar muito de execução, né? Que é fundamental essa parte dessa união, nessa interligação, né? Após a execução, a critério do projetista, olha a responsabilidade, meu povo. Pode ser aceito o concreto com resistência característica inferior à da classe indicada, limitado
Olha só, o projetista pode até aceitar menos, mas ele tem um limite. A norma precisava dar um limite para os doidos, né? Precisa segurar a onda de um pessoal aí, né? Limitado a 10% do total de estacas da obra, porém, não inferior em qualquer caso desses à classe de C20. Então, eu posso chegar em 10% das estacas inferior ao que a tabela está me mostrando, 10% das estacas só, então eu tenho uma amostragem, né? Eu tenho uma amostragem que pode estar inferior, mas nunca inferior a C20. Nunca inferior a C20. Nunca inferior a C20. Eu estou repetindo isso toda hora, porque às vezes aparece uns C15 aí, né? A turma de obra, e a norma deixa bem claro. Posso aceitar 10%, mas nunca inferior a C20, tá? Beleza? O coeficiente de ponderação das ações adotado como referência para essa norma para todos os tipos de estaca moldadas em loco é γ F igual a 1,4. Né? Se disponível apenas o valor característico das ações, agora, se já for fornecido o valor de cálculo, nenhum coeficiente de ponderação deve ser aplicado a ele. Tá? Então, se eu já tenho o valor de cálculo, eu não tenho que aplicar coeficiente de ponderação. Ok? Isso é importante. Então, gente, olha só, os coeficientes de ponderação das resistências características, estado limite último, considerando as ações previstas nessa norma, são os seguintes. Γ-C de 1,6 a 5, a gente olhou lá na tabela 4, já comentou isso. O Γ-S, que é do aço, né? Aquele é do concreto, o Γ-C. O Γ-S do aço, 1,15. Sendo o Γ-C, está falando para nós aqui, né? Coeficiente de ponderação da resistência do concreto. E eu pondero a resistência do aço com o γ-S fixo de 1,15 para qualquer tipo de fundação. Beleza? Fechamos a aula de número 60, pessoal. Espero que nós estejamos, neste momento, assistindo essa aula com o clima menos pesado que foi esse 2020, né? Podendo aí nos alegrarmos de estarmos voltando à nossa vida de certa forma ao normal. Espero que estejam gostando, né? Na próxima aula a gente vai dar sequência ao capítulo 8, que é importantíssimo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, divulgue a informação, inscreva-se também no meu Instagram, @ChristianPorcino, compartilhe com os colegas, compartilhe com os profissionais, compartilhe com as pessoas que você conhece. Estamos aí nessa luta para divulgar a informação da NBR 6122 de 2019. Um forte abraço e até a próxima aula. E aí, pessoal, agora estamos terminando a aula de número 60. Já foram várias aulas, vários momentos, né? Vários momentos em vários locais. Hoje aqui terminando essa aula de número 60 em João Pessoa. Com esse clima agradável, eu agradeço a vocês pela atenção, pela divulgação. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe a informação. Um forte abraço e até a próxima aula.